Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar tudo sobre ING. Afinal de contas, o que é isto? Quando usar e como usar? Se você já é meu aluno do curso completo do zero ao avançado, você sabe que para falar que algo está acontecendo, você precisa justamente do verbo estar, porque está acontecendo, e este é o verbo to be. Você sabe também que eu não costumo começar o nosso curso lá pelo verbo to be, porque é uma regrinha um pouquinho diferenciada para falar somente sobre estar fazendo alguma coisa ou ser alguém. Eu gosto de começar pela regra de todos os verbos porque rende muito mais. A gente aprende uma regrinha simples, quase que uma fórmula mágica que consegue falar sobre todos os verbos: comer, brincar, viajar, trabalhar, etc. Mas hoje nós vamos focar aqui no ING e para falar sobre ele você tem que sim conhecer o verbo to be. Ok? Se você já gostou deste assunto, já deixe o seu like. E se você ainda não é meu aluno, considere ser. O link dos meus contatos está aqui na descrição para que você possa saber mais sobre o nosso curso completo. É como se eu estivesse dando ali as peças do quebra-cabeça na sua mão para você montar o desenho da fluência do inglês da maneira mais rápida possível. Eu já vou logo dizendo que o ING não é só para dizer que uma coisa está acontecendo naquele momento não, mas este é o caso mais comum e é o primeiro caso que nós vamos ver. Por exemplo, em português, quando nós queremos dizer que algo está acontecendo naquele momento, nós usamos o gerúndio, não é mesmo? Eu estou comendo, ela está sorrindo, ele está cantando. Então, toda vez que em português nós tivermos esse ando, indo, em inglês nós usamos o ING. E aí já ficou bem legal, porque em inglês é só um, é o super ING que vai unificar todo mundo. E como nós dizemos em português, eu estou, ele está, ela está, o que nós estamos identificando aqui? O verbo to be, estar, ser e estar. Em inglês também, como eu já disse, não é mesmo? Isso é o presente contínuo, ele está continuando, está acontecendo naquele momento. E o presente contínuo precisa do verbo to be. Então, eu estou comendo, I am eating, ok? Comer é to eat. Eu como, I eat, é a regra de todos os verbos, mas eu estou comendo, eu vou dizer I am, verbo to be, eating, ou seja, eu tiro o to eat de comer e coloco o ing aqui, ok? Eating, na linguagem rápida vira eating, ok? Beber é to drink, eu bebo, I drink, mas ele está bebendo, he is drinking, ok? He's drinking. Verbo principal ali, você tira o to, coloca o ing e pronto. Aquela coisa está acontecendo naquele momento, ok? Você já está acostumado com essa forma, este é o primeiro caso. Mas o segundo caso que nós vamos falar hoje é usar ing depois de alguns verbos, por exemplo. Nós temos ali alguns verbos que exigem que o próximo verbo venha com ing. Se você já tem acompanhado minhas dicas desde o começo, você já sabe que quando nós usamos dois verbos juntos, é óbvio que o segundo está no infinitivo. Por exemplo, eu gosto de comer. Comer é o nome do verbo, é a forma original do verbo, é o infinitivo. Então eu tenho que dizer I like to eat. Então tem que ter esse to eat para dizer comer. Eu gosto de beber, I like to drink, ok? Então, to verbo, porque ali é normal, está no infinitivo. Mas existem alguns verbos que após eles, nós não podemos usar esse to do infinitivo, mesmo que o verbo esteja no infinitivo. Ali, então, entra o ing para salvar a situação. Por exemplo, start, finish, stop, enjoy, keep, entre outros. Por exemplo, depois de começar, você não pode colocar o próximo verbo no infinitivo, ok? Eu começo a estudar ao meio-dia. I start, eu não posso dizer to study, estudar, por causa do start, ok? Então eu vou dizer I start studying. Eu tiro o to e coloco o ing aqui. I start studying, eu começo a estudar. Não é eu começo estudando, não. Eu começo a estudar e você traduz desta mesma forma. Eu começo a estudar ao meio-dia. I start studying at noon. At noon, ao meio-dia. Ele começa a trabalhar. He starts working. Starts por causa do he, tem o S aqui, ok? He starts working ao invés de he starts to work. Terminar é to finish. Eu termino, I finish. Eu termino de estudar,
Estudar é to study, mas eu não vou dizer I finished to study, como eu vou dizer I finished studying, exatamente. Da mesma forma, o stop, eu termino de trabalhar às 6 da tarde. I stop working at 6 o'clock p.m., ok? Temos ainda o enjoy, que é gostar, apreciar fazer alguma coisa. Em português, nós quase não usamos eu aprecio almoçar com os meus amigos, né? Mas em inglês esse enjoy é muito usado. E depois do enjoy, o próximo verbo com ing sempre. E não quer dizer que é eu aprecio tomando um café, tendo um almoço. Não, é almoçar e pronto. Só que tem que dizer having lunch, porque está depois do enjoy. Very good. Este foi o segundo caso. O terceiro caso de ing que nós vamos falar hoje é depois de algumas preposições. Assim como os verbos após as preposições, elas vão exigir o ing. Por exemplo, before, after, about, entre outras, ok? Vamos lá com alguns exemplos. Antes de almoçar, eu gosto de beber água. Como ficaria? Before having lunch, I like to drink water. Depois de jantar, eu gosto de ler. After having dinner, I like to read. E ainda temos o about, que significa sobre alguma coisa, mais ou menos, aproximadamente. E como ficaria? Ela gosta de conversar sobre vender carros, né? Ela é vendedora ali. Vender é to sell, mas depois do about ficaria selling. Como ficaria essa frase então? She likes, com S porque é she likes to talk about selling cars. Certo? Então, após as preposições, você precisa colocar o próximo verbo no ing. Tem algumas exceções, tem algumas que podem ser das duas maneiras, mas em vias de regra é assim que funciona. O quarto caso é no começo da frase. Se eu falar para você, beba leite, eu vou dizer o imperativo, drink milk. Drink milk, não to drink, é beber, mas se eu falar só drink, eu estou te dando o imperativo, beba. Coma, eat, fale inglês, speak English. Agora, se eu precisar falar beber leite é bom para a saúde, como é beber? To drink. Mas no começo da frase eu não posso começar to drink milk, senão é para beber, enfim, vira uma confusão. Então, mais uma vez, se eu quiser falar beber, comer, viajar, um verbo no infinitivo no começo da frase, mais uma vez eu vou tirar o to e colocar ing. Então, beber leite é bom para a saúde, eu não vou dizer to drink milk, não. Eu vou dizer o quê? Drinking milk is good for health. Comer salada é bom para a saúde. Eating salad is good for health, tá? Então, estes são aqui alguns dos casos que nós falamos aqui, estes 4 casos em que nós usamos o ing, lá o presente contínuo para dizer que algo está acontecendo naquele momento, após alguns verbos e preposições, não é mesmo? No caso, finish, start, stop, enjoy, keep também, após algumas preposições, before, after, about e outras preposições também. E no começo das frases, tá? Você não pode dizer to, verbo para dizer o verbo no infinitivo mesmo, ok? Comer, estudar, trabalhar. Não vou dizer to work, to study, não. Vou dizer working, studying. Por exemplo, estudar inglês é o que você precisa hoje. Studying English is what you need today. E aí, gostou deste vídeo? Então compartilha com seus amigos que estão estudando inglês e me deixa aqui nos comentários uma frase com um verbo com ing, ok? God bless you so much. See you soon.